Fala galera, então hoje nós vamos trazer aqui algo muito polêmico, os principais erros do treino de ombro. E a primeira pergunta que eu faço é, você faz o voo do pombo? Se você faz, fica nesse vídeo porque ele é para você. Então vamos lá, elevação lateral, né? Elevação lateral ou abdução do ombro. Então um erro comum, se eu estou com um bom peso, eu consigo deixar a perna aberta, na largura do quadril, um pouquinho mais a largura do quadril, porque isso me dá base, estabilizar. Abdômen contraído e eu jogo um pouquinho à frente do meu ombro, ó. Porém, só um pouquinho. Eu posso deixar o cotovelo estendido? Posso. Posso flexionar levemente? Posso flexionar levemente. O que eu não posso fazer aqui? Deixar o punho caído, porque vai machucar o punho. Ou deixar o punho para cima, porque o punho para cima é pior ainda. O que acontece? Quando tem muito peso, a gente começa a fazer esse movimento, ó, para roubar no peso. E aí vira o voo do pombo, que é esse movimento aqui, ó. Quando a gente olha no espelho, o halter tá alto, mas o cotovelo tá baixo. Significa que esse movimento aqui, ó, que é o ombro de fato trabalhando aqui, ó, não foi feito, ó. Ó, voo do pombo, ó. O cara tá fazendo antebraço. Isso aqui é antebraço, é uma rosca martelo com giro para trás. Negócio muito doido. Então, o voo do pombo, que é isso aqui, ó, não pode ser feito. A palma da minha mão tem que estar para baixo. Então, para saber se está certo ou errado, eu olho no espelho. Se aparecer meu antebraço lá, a palma da minha mão, está errado. O que aparece no espelho, ó, é meu bíceps. A palma da minha mão tem que estar para baixo. Então, ó, para baixo, para baixo, para baixo. Voou de novo, já era. Então, cuidado, as deambulações, elas são permitidas com muito peso para alunos avançados que têm uma lombar forte e um abdômen forte. Vamos supor que tem aqui na minha mão 20 quilos e eu estou deambulando, mas olha só a minha deambulação, que é o movimento de ir para frente e para trás, e olha o meu braço, ó. O braço continua, ó, se mantendo com a palma para baixo, ó, ó. Não tem problema. Agora voo do pombo com o movimento da minhoca doida. Aí já era, ó, ó. Isso não existe, tá bom? Então, se você é fitness inteligente, vai fazer certinho. Fique com a gente. Galera, então vamos lá. Mais um erro comum e polêmico. Desenvolvimento Arnold. O desenvolvimento Arnold, ele tem que fazer um movimento de uma leve rotação externa. Ou seja, eu preciso afastar rodando, ó. Rotação externa. Isso aqui é uma rotação externa, ó. Uma rotação externa para depois desenvolver. Então, cuidado, as pessoas estão fazendo o desenvolvimento Arnold daqui para cima, que é isso aqui, ó. Se eu estou subindo aqui, girando aqui, ó, esse giro aqui, lembra? Não tem diferença de nada para o ombro. Ó, isso aqui não é desenvolvimento Arnold. Isso aqui é um desenvolvimento com uma rotação pronto-supinação. Serve para quê? Para nada. Você perder seu tempo. O Arnold é esse aqui, ó. Eu colo o halter na minha frente, colo o cotovelo da minha costela e ele não está aqui grudado no meu queixo, está levemente afastado, ó. Agora eu vou girando e ao mesmo tempo que eu estou girando, eu estou afastando o meu cotovelo para desenvolver e fechar em cima. De volta à posição inicial, girando, cravo o cotovelo e encosto o halter com o halter. Esse é o desenvolvimento Arnold. E isso aqui é o quê? Não sei. Coloca nos comentários aí embaixo aí. Porque realmente até agora eu não sei o que é isso. Isso aí é o voo do pombo 2, a revanche. Continuando aqui então, desenvolvimento. Com muito carinho, preste atenção aqui. Eu não só vou mostrar a maneira correta, mas vou mostrar também uma maneira diferente de fazer para você intensificar seu treino de ombro. Desenvolvimento, eu não posso deixar o cotovelo para trás. Isso gera o movimento da cabeça do meu húmero, desse osso indo para frente. Isso pode gerar uma lesão. Então, o cotovelo vai para baixo para deixar meu ombro, ó, bem estabelecido, ok? Então, se eu jogar para trás, tá errado. O cotovelo vem para baixo. E aí, então, o ideal é estar um pouquinho para frente. Para isso, a posição correta do halter é sempre aqui, ó, diagonal, ó. Eu não deixo ele assim, ó. Aqui aumenta a margem de erro, ó. Porque a tendência é fazer isso, ó. Agora, se ele está em diagonal, olha meu cotovelo fechando, ó.
Aqui é a posição anatômica, ó, sobe e desce sem nenhum bloqueio da articulação, sem nenhum perigo de machucar seu ombro. Então esse desenvolvimento tem que ser para cima, beleza? Se eu fecho ele em cima, vamos fazer agora com os dois para vocês verem, ó. Botei para cima, deixei em diagonal, subiu. Se eu fechar aqui em cima, o peso está em cima do ombro, certo? E o ombro é a articulação. A articulação, para a gente da ciência, é o eixo de movimento. E na ciência, vou falar aqui para você segredo, na ciência, quando o peso está em cima da articulação, significa que o torque é zero, ou seu músculo está descansando. Então, se eu realmente quero fazer séries até perto da falha, no finalzinho fechar, ok, eu fecho para descansar. Se eu não quero isso, eu mantenho o halter sempre separado do outro. Essa é a ideia de um bom desenvolvimento inteligente. Tem outro macete? Tem. Já que se eu acabei de falar com vocês, que se o peso está em cima da minha articulação, que é o eixo, e o peso em cima da articulação, que é o eixo, o torque é zero, automaticamente, quanto mais longe o peso está do meu ombro, mais força, não é? É. Então, olha que legal, ó. Em vez de desenvolver para cima, eu posso desenvolver um pouquinho para fora, ó. E trago para o ombro de volta. Desenvolvo para fora e trago para o ombro de novo. Desenvolvo para fora. Poxa, comecei a cansar muito. Agora eu jogo para cima. Faço mais algumas. Agora eu estou cansando muito. Agora eu fecho em cima para descansar. Fecho em cima para descansar. Então, eu consigo trabalhar do aberto para o fechado, do mais difícil para o mais fácil? Sim, isso é fitness inteligente, galera. Pec deck, posição invertida para trabalhar deltoide posterior. Um grande segredo dos atletas, mas que pode ser reproduzido também para a pessoa do dia a dia, ok? Para qualquer, é lógico, talvez para minha mãe não, com 83 anos. Mas para uma senhora, para um senhor de 60 anos de idade, que já é ativo, por exemplo, que faz musculação, não tem perigo nenhum. É uma estratégia de tentar isolar o máximo músculos que atuam nesse movimento, deixando quase que só o deltoide posterior de verdade trabalhando. E qual seria essa estratégia? Linha de tração, que já falei em outros vídeos por esse canal aí. Procura por aí no canal que você vai achar um monte de vídeo bacana falando de várias dicas legais. E o que é linha de tração? É quando eu consigo colocar o segmento que está se mexendo. Então, vamos lá, meu braço vai se mexer para trabalhar o deltoide posterior. Então, esse braço tem que estar na linha de tração daquele músculo, do deltoide posterior. Se eu botar o banco aqui muito alto, ó, e tiver com aqui mais baixo, ó, eu estou trabalhando o deltoide posterior? Estou, mas tem grande dorsal junto, outras musculaturas que vão estar ali ajudando o movimento. Não tão eficiente, mas estão. Para ser mais inteligente nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho que diminuir a carga drasticamente. Eu vou abaixar o banco o máximo que o aparelho permite. E eu vou agora sentar um pouquinho para trás, ó, o bumbum saindo do aparelho, para que eu possa ficar levemente inclinado para frente com a testa aqui. Para quê? Para que minha mão fique um pouquinho mais alto do que meu ombro, ó. Quanto mais alta a minha mão tiver em relação ao ombro, mais o deltoide posterior vai ficar na linha de tração. Neste caso, o banco aqui está alto demais. Eu posso, então, tirar minha mão da pegada horizontal aqui para cima? Posso. Encosta a testa, segura aqui, ó. Ó, deltoide posterior. Quem é muito alto pode colocar um step aqui no chão, sentar aqui no chão. Então imagina, eu estou sentadinho no step, coloquei a cabeça aqui. Olha só a posição, ó. A posição perfeita, ó, se eu tivesse sentado no step. Então, dependendo da sua máquina, da sua academia, você conseguir bancos mais baixos e apoios mais altos. Então lembre-se, a mão um pouquinho mais alta do que o ombro favorece muito mais a linha de tração para o deltoide posterior. E é isso que vai fazer ele crescer. Bom, galera, então é isso. Se você gostou dessas dicas aí sobre o deltoide, fica no canal aqui. Não se esqueça de se inscrever, dá seu like, que é muito importante pra gente. Tem vários vídeos de nutrição, fisioterapia,
treinamento em casa e muito mais. Então acompanha a gente e tamo junto.